acontecer. Sobre o Arrascaeta, acho que vai depender muito de como ele está, né? Se ele está em condições de começar jogando, se é um jogador para entrar durante a partida. A questão não é só a inatividade, ele já vinha lidando com esse problema de pubis desde o ano passado, e com a ausência do Gerson, poderia até fazer o papel que o Gerson vinha fazendo, como um meia ali pela esquerda, né? Atacando aquele espaço ali, buscando ali até a linha de fundo, talvez não com aquela mesma postura, que tem característica diferente, mas pode ocupar mais ou menos aquele espaço que o São Paulo tentou contra o Botafogo resolver com o Ayrton Lucas, numa situação que ele já utilizava, em alguns casos, numa situação parecida ao Arana, nos tempos que treinava o Atlético Mineiro. Mas não funcionou bem no domingo, mas também foi em cima da hora, ele treinou, né? O Gerson sentiu lesão no aquecimento. E ontem o Flamengo e o Racing, os dois tiveram muita sorte, porque o Alcas conseguiu tomar a virada do Nublense, né? E com isso os dois ficaram numa situação muito mais confortável. Se o Racing vencer, ele está virtualmente classificado. Se o Flamengo vencer, os dois ficam muito próximos da classificação, porque ficam os dois com 6 pontos, bem à frente dos demais. Então esse jogo acho que perdeu muito da tensão que ele teria se o Alcas vencesse, que aí o Alcas colocaria pressão nos dois. Ou seja, os dois tendo que se matar com o clube equatoriano chegando. Agora, com a derrota, 2 derrotas fora de casa que teve o Alcas, ficou menos complicada a situação. O Racing está muito mal, são 5 jogos, 4 derrotas no Campeonato Argentino, um empate contra o Independente, que está, aliás, está uma situação pior do que a do Atlético, está praticamente falido o Independente. O Independente não vai deixar de existir, porque existe uma lei chamada Lei Racing na Argentina, que os clubes de futebol, agora grosso modo é isso, não vão à falência, porque o Racing faliu e ressuscitaram o Racing. Então o Independente pode ser salvo pela lei que leva o nome do rival. A situação é terrível. E o Racing não ganhou do Independente, perdeu os outros 4 jogos para Boca, Ginásio, News Old Boys, Atlético Tucumã. Então os dois estão em má fase, Flamengo, novo técnico, tentando se encontrar, mas acho que não tão desesperados como estariam se ontem o Alcas vencesse lá no Chile, o que acabou não acontecendo, perdeu o jogo. O que é engraçado, né, a situação, que são os clubes, 3 e 4 da Argentina ali, o Racing, o Independiente, depois tem o São Lourenço também, alguém pode argumentar, mas numa situação de penúria, principalmente Independente, como disse o Mauro. Ô Mauro, eu estive lá no Maracanã domingo, estava lá assistindo o Flamengo e Botafogo, o único nome que foi gritado pela torcida, além de algumas vaias e tal, foi o do Bruno Henrique, né? Ninguém tá muito... Não é que ninguém tá preocupado, mas assim, o cara tá relacionado, tá no banco... Certamente a torcida do Flamengo tem, na sua memória afetiva, a ideia de que não existe... O Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Gabigol, se bobear o Everton Ribeiro também, o Pedro vai junto, esses caras têm que, se eles estão relacionados, eles têm que jogar, né? Esse tipo de pedido vai ter para cima do Sampaoli, né? O Sampaoli vai ter que administrar isso. Mas ele não vai colocar e vão ficar pedindo, porque é impossível colocar todo mundo para jogar ao mesmo tempo. E oportunidade não falta, né, Ju? É jogo em cima de jogo, é jogo meio de semana, fim de semana, ninguém consegue jogar todas. Ele vai naturalmente revezar esses jogadores, né? E o Bruno Henrique pode dar opção para ele até para ocupar a vaga do Pedro, quando ele não puder contar com o Pedro, porque pode formar ali com o Gabigol, por exemplo, uma dupla de atacantes, e ele se projeta como centroavante em vários momentos, né? Talvez até com essa lesão que teve, né, ele até passe até a jogar mais na área, a gente não sabe ainda como vai ser o comportamento dele, mas até é uma possibilidade que não pode ser descartada, ele virar mais um homem de área do que um jogador de velocidade, ou não atuar tanto pelo flanco ali, naquelas arrancadas características, vai depender muito da reação do corpo dele depois de uma cirurgia tão grave, né? Ele já tem 32 anos, já não é mais um jogador tão jovem assim, mas vai jogar quem puder jogar. Eu acho que o Sampaoli, mais do que nunca agora, depois dos 2 últimos jogos que perdeu, eu acho que ele tem um entendimento melhor do funcionamento de alguns jogadores em determinadas situações e ele tem que começar a tomar decisões. Tem ou não respaldo da diretoria, gostam ou não os jogadores. O Flamengo, há muito tempo, é refém de jogo. É parecido com o Corinthians, né? Parece refém de um grupo de jogadores que está ali encastelado há muito tempo e que ninguém pode mexer com eles. E isso é outra coisa que ficou muito clara para mim ali, conversando com as pessoas, e depois no táxi e tal. Todo mundo tem essa, né, a nação flamenguista tem essa noção de que o Flamengo hoje é refém de um grupo de jogadores multicampeões, mas que fazem o que querem no clube.